Olá para você que está se preparando para a prova teórica do Detran. Hoje nós vamos analisar 14 questões que caíram na prova teórica do Detran no dia 2 de junho de 2023. Esse é o resultado de prova de um dos meus alunos. Portanto, acompanhe a partir de agora esse resultado de prova do Detran. A primeira questão cita dois veículos transitando por fluxos que se cruzam, aproximam-se de local não sinalizado. Tem preferência de passagem. Quem tem preferência de passagem em locais não sinalizados? Item número 1. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela. O item número 1 está correto. Quando o condutor se aproxima de um cruzamento não sinalizado com rodovia, a preferência de passagem é do veículo que transita pela rodovia. O veículo que transita pela outra via deve parar e ceder a preferência de passagem a veículos que transitam pela rodovia. Item número 2. No caso de rotatória, aquele que está circulando por ela. O item 2 também está correto. Quando o condutor se aproxima de uma rotatória não sinalizada, a preferência de passagem é dos veículos que estão circulando pela área da rotatória. Os veículos que estão se aproximando, estão chegando, devem parar e ceder a preferência de passagem àqueles que estão transitando pela rotatória. Item 3. Nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga? O que está circulando pela rua mais larga? Item errado. Não existe essa regra no Código de Trânsito Brasileiro. Item 3, portanto, errado. Para estar correto o item 3, ele deveria citar desta forma: nos demais casos, veículo que se aproxima pela direita. Como no exemplo aqui que eu desenhei para vocês. Nós temos um cruzamento não sinalizado e temos dois veículos, o veículo de cor preta e o veículo de cor azul. Dentre eles, qual dos dois tem preferência de passagem nesse caso, por se tratar de um cruzamento não sinalizado? Terá preferência de passagem o veículo que se aproxima pelo lado direito do outro. No caso, o veículo de cor azul. O veículo de cor azul tem a preferência de passagem em relação ao veículo de cor preta. Logo, é necessário que você estude essas 3 regrinhas para cruzamentos não sinalizados. Prestar muita atenção nessa parte da pergunta. Cruzamentos locais não sinalizados. Existem 3 regras. Primeira regra: caso seja um cruzamento com rodovia, a preferência de passagem é do veículo que trafega pela rodovia. Segunda regrinha: no caso de uma rotatória, a preferência de passagem é do veículo que por ela circula. E terceira regrinha para cruzamentos não sinalizados: nos demais casos, o veículo que se aproxima pela direita do condutor, pelo seu lado direito no trânsito, como a gente observa aqui na imagem. Portanto, são essas as 3 regrinhas para cruzamentos não sinalizados. Quando o cruzamento tiver sinalização, a sinalização vai dizer de quem é a preferência de passagem. No entanto, quando não houver sinalização, ou, no caso do semáforo, quando ele estiver funcionando apenas em amarelo intermitente, o condutor deverá seguir essas regras para cruzamentos não sinalizados. E o item 3 ficou todo errado. Essa regra não existe. Por isso, o gabarito da questão era a alternativa B, itens 1 e 2 apenas. O aluno que resolveu essa prova acabou marcando apenas o item 1, errando a questão. Próxima questão.
Um acidente pode provocar várias situações, tais como muita atenção à leitura, à interpretação nesse tipo de questão. Um acidente pode provocar várias situações, tais como item 1, chuva e granizo. Um acidente de trânsito não pode provocar chuva e granizo. No entanto, chuva e granizo podem provocar um acidente. Aí são coisas diferentes, coisas distintas. Muita atenção à leitura. Logo, o item 1 está errado. Item 1 não pode aparecer na resposta. Item 2. Um acidente de trânsito pode provocar incêndio e explosão. Item 2 está correto. Um acidente de trânsito pode provocar incêndio e explosão. Item 3. Um acidente de trânsito pode provocar várias situações, tais como novas colisões e atropelamentos. Item 3 correto. E por fim, item 4. Um acidente de trânsito pode provocar óleo e obstáculos na pista. Logo, item 4 correto. As situações de risco no local decorrentes de um acidente de trânsito estão descritas em gabarito, então, da questão, alternativa A, itens 2, 3 e 4 são situações de risco decorrentes de um acidente de trânsito. O item 1 não é uma situação de risco decorrente de um acidente de trânsito, mas sim situações que podem gerar acidentes de trânsito, trazem perigos para o trânsito e podem gerar situações de acidente. É uma questão que tem que ter muito cuidado na leitura e na interpretação. Próxima questão. A imobilização do veículo durante o tempo permitido para o embarque ou desembarque de pessoas caracteriza-se como? Como chamamos a imobilização de um veículo durante o tempo permitido para o embarque e desembarque de pessoas? Nós chamamos de parada. Parada é o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros. Parada de veículo. Estacionamento rápido não existe. O que existe é estacionamento ou estacionar. E qual a definição de estacionamento? Estacionamento é a imobilização de um veículo por tempo superior ao embarque ou desembarque de passageiros e também a carga e descarga de mercadorias. Quando o condutor imobiliza o veículo por tempo superior ao do embarque e desembarque de passageiros, isso é considerado pelo Código de Trânsito Brasileiro estacionar. Logo, vale muito a pena você estudar a definição de estacionamento e também a definição de parada, questões muito recorrentes nas provas do Detran. Também muito recorrente nas provas, a próxima questão, questão 15. O condutor, para dirigir com segurança, ele deve. Resposta correta, alternativa B. O condutor deve estar atento a tudo o que acontece no trânsito. Para dirigir com segurança, devemos estar muito atentos à direção do veículo. Não adianta o condutor fazer revisão mensal do veículo e não dirigir atento com atenção. Resposta D, errada. E não é também um dever do condutor fazer revisão mensal do veículo. Item errado. Próxima questão, questão 16, e novamente esse assunto na mesma prova do aluno. Perceba como os assuntos se repetem na mesma prova. Ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização,
Vamos destacar as partes principais da questão. Procure fazer isso ao estudar. Destaque as palavras principais da pergunta, os comandos da pergunta. Isso vai te ajudar na hora de estudar as questões. Então, ao se aproximar de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à sua direita. Lembra do desenho lá no início dessa correção? Você está em um cruzamento que não é sinalizado e se aproxima um veículo pelo seu lado direito na via transversal. Nesse caso, você, condutor, deve parar o seu veículo e dar a preferência ao outro veículo. Em cruzamentos não sinalizados, o condutor deve dar preferência de passagem ao veículo que se aproxima pela sua direita. Alternativa errada diz reduzir a velocidade e passar com cuidado. Item errado. Nesse caso, você não está respeitando a preferência de passagem do veículo que se aproxima pela sua direita em cruzamentos não sinalizados. Próxima questão. A placa A42C, ilustrada na questão, significa que há um canteiro central, nós temos um canteiro central, que passa a dividir os fluxos de tráfego no mesmo sentido. Perceba que é no mesmo sentido de direção. Não é mão dupla, é sentido único de trânsito. Mão única. E o trânsito passa a ser dividido por um canteiro central. Mais uma questão, questão 20. De acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia, sob chuva intensa, recomenda-se. Você está conduzindo o seu veículo em uma rodovia sob chuva intensa. Nesse caso, qual é a recomendação? O que você deve fazer? Item correto, item A. Evitar a utilização dos freios sobre poças d'água. Evitar também as poças d'água na medida do possível. É uma recomendação da direção defensiva para se evitar a aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus do veículo em pista molhada. Então, recomenda-se que você reduza a velocidade, redobre a atenção, evite poças d'água, evite também a utilização dos freios sobre as poças d'água. São recomendações para se dirigir sob chuva. Não é uma recomendação da direção defensiva estacionar o veículo no acostamento. Na verdade, inclusive, a direção defensiva não recomenda estacionar o veículo em acostamento quando em condições adversas. O que a direção defensiva recomenda fazer é procurar um local seguro fora da pista para você parar com segurança. Estacionar em acostamento, quando em condições adversas, não é uma recomendação da direção defensiva, tampouco resposta correta na prova do Detran. Logo, o item marcado pelo aluno, item errado. Questão 21. Os sistemas básicos para que um motor a combustão interna funcione são: quais são os sistemas de um veículo aqui na questão 21? Sistema de alimentação, sistema de ignição, sistema de lubrificação, sistema de arrefecimento e sistema de escapamento. São alguns sistemas do veículo. Na alternativa A, nós temos de admissão, de compressão, de explosão e de escape. Aqui nós não temos sistemas de um veículo, nós temos tempos de funcionamento de um motor. Quais são os tempos de funcionamento de um motor? Primeiro tempo, admissão. Segundo tempo, compressão. Terceiro tempo, explosão.
E quarto e último tempo, escape ou escapamento. Na verdade, a alternativa A trouxe os tempos de funcionamento de um motor a combustão. Portanto, resposta A, errada. Questão 22. Em certas épocas do ano, é frequente o fato de os condutores se depararem com fumaça produzida pelas queimadas em terrenos junto à pista. O procedimento seguro, nesse caso, é... Então, qual é o procedimento seguro ao se deparar com fumaça junto à pista? Será que o procedimento seguro é aumentar a velocidade? Então, a resposta do aluno ela já começa errada. Aumentar a velocidade seria reduzir a velocidade, pois a fuligem proveniente da queimada ela pode reduzir a aderência do veículo ao piso. E ainda tem o problema da visibilidade. Se há fumaça junto à pista, nós perdemos visibilidade. Logo, precisamos redobrar a atenção, reduzir a velocidade, manter aceso o farol do veículo, manter fechadas as janelas do veículo. São recomendações nesse momento. Fumaça é uma condição adversa muito perigosa de tempo. Próxima questão. Toda infração de trânsito é passível de uma penalização. São penalidades administrativas definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Quais são aqui na questão penalidades? A multa de trânsito é uma penalidade, multa de trânsito. Só que prestação de serviços à comunidade não é uma penalidade, não existe essa penalidade no Código de Trânsito Brasileiro. Prestação de serviços à comunidade, isso não existe como penalidade no Código de Trânsito Brasileiro. São penalidades, então, advertência por escrito. A advertência por escrito é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Para aquele condutor que tenha cometido infração de natureza leve ou média, apenas essas duas infrações de natureza leve ou de natureza média, desde que esse condutor não tenha cometido nenhuma infração de trânsito nos últimos 12 meses. Advertência por escrito, portanto, é uma penalidade. E a multa também é uma penalidade. E além dessas duas penalidades, nós temos ainda a suspensão do direito de dirigir, a cassação da permissão para dirigir, a cassação da carteira nacional de habilitação e o curso de reciclagem. São todas penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Questão 24. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é. Resposta correta da questão 24, alternativa B. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é prioridade no que se refere à defesa da vida. Questão 27. O mecânico comunica ao condutor do veículo que o nível de fluido está baixo e há vazamento, bem como seria viável também inspecionar as condições dos discos e das pastilhas. O condutor deve saber que o mecânico refere-se. Então, a questão 27 diz que o mecânico está comunicando ao condutor que o nível do fluido está baixo e há vazamento. E também seria viável, seria recomendado que esse condutor mandasse inspecionar as condições dos discos e das pastilhas. Nesse caso da questão, o mecânico está se referindo a qual sistema do veículo? Essa é a pergunta da questão. Qual sistema o mecânico está se referindo aqui na questão? Sistema de freios é a resposta correta.
Baixo nível de fluido, vazamento. Fluido é o óleo de freios, fluido. E discos e pastilhas também são componentes do sistema de freios. Não é do sistema de alimentação, sistema de combustível. Errada essa resposta. Mais uma questão sobre a condição adversa de chuva. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve. Mais uma questão de direção defensiva, trazendo a condição adversa de chuva. A chuva reduz a nossa visibilidade, ela reduz também a aderência dos pneus do veículo em relação à pista. Nesse caso, para aumentar a segurança em dias de chuva, você deve fazer o quê? Resposta do aluno primeiramente. Reduzir a velocidade. Essa parte está correta, devemos reduzir a velocidade. Reduzir a distância do veículo à frente. Não é reduzir a distância do veículo à frente, é aumentar a distância do veículo que está à nossa frente no trânsito. Em qualquer tipo de condição adversa, chuva, por exemplo, neblina, cerração, fumaça, devemos aumentar a distância de segmento, aumentar a distância do nosso veículo com aquele que segue à nossa frente. E acender o farol de luz baixa, que é obrigatório. Ao se dirigir sob chuva, é obrigatório que o condutor acenda a luz baixa do farol. Portanto, resposta correta, alternativa B. Reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente, acender o farol baixo e redobrar a sua atenção ao dirigir sob chuva. E a última questão dessa prova, questão 29. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Desobedece aos conceitos de direção segura. Desobedece. Qual resposta aqui, qual alternativa desobedece aos conceitos de direção segura? A alternativa B, ela desobedece, dizendo que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. O não, aqui no início da frase, desobedece, veja bem, desobedece aos conceitos de direção segura. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Isso está errado, isso desobedece. O condutor, para acessar o acostamento, ele deve sinalizar muito bem, com antecedência, essa manobra, observar pelos espelhos retrovisores a proximidade dos demais veículos e reduzir a sua velocidade de acordo com a segurança. Logo, a alternativa B é a resposta da questão. O aluno acabou marcando uma frase que obedece aos conceitos de direção segura. Não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. Não se deve mesmo ultrapassar nesses locais. Mas não era para marcar uma frase correta. Nessa questão, era para marcar uma frase que desobedece, uma frase errada. Então, essas foram as questões comentadas de uma prova realizada no dia 2 de junho. A alternativa correta está em verde sempre e a alternativa errada, a alternativa incorreta, a resposta do aluno está em vermelho. Aproveite essas questões para você estudar e revisar para a sua prova, bem como os outros vídeos aqui do canal. E se esse vídeo agregou conhecimentos para você, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu joinha no vídeo, deixe o seu comentário também.
E acompanhe os vídeos novos postados aqui no canal toda semana com conteúdos recorrentes das provas teóricas do Detran. Bons estudos e até o próximo vídeo.